Se você ouvir esse marinheiro por alguns minutos, eu tenho algumas sugestões ou lições que irão lhe ajudar a tornar o mundo melhor. E enquanto essas lições foram aprendidas durante meu tempo na Marinha, não importa nem um pouco se você já serviu ao uniforme. Não importa o seu gênero, etnia, sua orientação ou status social. Nossas dificuldades nesse mundo são parecidas, e as lições para superar essas barreiras e continuar em frente, nos mudando e mudando o mundo à nossa volta, se aplicará igualmente a nós todos. Aqui estão as 10 lições que aprendi durante o treinamento básico de Navy SEAL, que espero que sejam úteis à sua vida. Durante o treinamento de Navy SEAL, meus instrutores, que naquela época já eram veteranos do Vietnã, entravam em meu dormitório e a primeira coisa que faziam era inspecionar a minha cama. Se os cantos estavam bem enquadrados, se as capas estavam bem puxadas, se o travesseiro estava bem centralizado e o cobertor extra alinhado com o pé da cama. Uma tarefa, ao menos banal. Porém, éramos requisitados a deixar nossa cama ao nível de perfeição toda manhã. Para mim, pareceu uma tarefa ridícula naquela época, em vista que estávamos sendo preparados para ser guerreiros, duros combatentes Navy SEALs. Porém, aquele simples ato foi comprovado para mim vez por vez. Caso você faça sua cama toda manhã, você terá completado a primeira tarefa do dia, e irá te dar uma sensação de orgulho que irá te encorajar a uma outra tarefa, e outra tarefa. E ao final do dia, aquela tarefa completada se tornarão várias tarefas completadas. Fazer sua cama também reforçará o fato de que as pequenas coisas na vida importam. Se você não pode fazer as pequenas coisas corretamente, não poderá fazer as grandes coisas corretamente. E se você tiver um dia miserável, você voltará para casa com sua cama feita, que você fez. E uma cama bem feita lhe dará o encorajamento que amanhã será um dia melhor. Caso queira mudar o mundo, você deverá começar pela sua cama. Durante o treinamento de SEAL, todos os grupos eram divididos em grupos de bote. O grupo consistia de 7 alunos, 3 para cada lado do bote e um que guiava a direção do bote de borracha. Todos os dias, o seu grupo se juntava na praia. Eles eram instruídos a remar além da zona das ondas, alguns quilômetros além da costa. E durante o inverno de San Diego, as ondas podem chegar de 2,5 metros a 3 metros. E é extremamente difícil quebrar as ondas, a não ser que todos remem juntos. Cada remada deve ser coordenada de acordo com a contagem do guia. Todas as remadas devem ter a mesma força, ou o barco irá virar com as ondas e ser jogado de volta à costa. Para o bote atingir seu destino, todos devem remar. Você não pode mudar o mundo, você precisará de alguma ajuda. E para chegar do seu ponto de início ao seu ponto de destino, você precisará da ajuda de amigos, familiares e até da boa vontade de estranhos, além de um bom guia para te dar direção. Se você quer mudar o mundo, arranje alguém para remar com você. Depois de algumas semanas de treinamento duro, minha classe, que começou com 150 homens, foi reduzido para apenas 42. Agora, havia 6 grupos de bote, com 7 homens cada. Eu estava no grupo dos caras mais altos, mas o melhor grupo que eu estive foi o grupo dos caras baixos. O grupo Munchkin, nós os chamávamos. Ninguém tinha mais que 1,67. O grupo Munchkin tinha um índio americano, um afro-americano, um polonês americano, um grego americano, um italiano americano e 2 rapazes esforçados do meio oeste. E eles superaram, tanto no nado quanto no remo, todos os outros grupos de bote. Os homens altos dos outros botes sempre farão brincadeiras sobre os pequenos pés de pato que os pequenos munchkins colocavam em seus pés antes de nadar, mas por algum motivo, esses garotos de todos os cantos da nação sempre riam por último, ultrapassando rápido e chegando à costa bem antes que todos nós. O treinamento de SEAL era um grande balanceador. Nada importava além da sua vontade de vencer, nem o seu status social. Se você quer mudar o mundo, meça as pessoas pelo tamanho do seu coração, não pelo tamanho dos seus pés de pato. Várias vezes durante a semana, os instrutores aliavam os alunos e faziam a inspeção do uniforme. Era excepcionalmente minucioso. O seu cap deveria estar perfeitamente engomado, o seu uniforme passado imaculadamente,
a sua fivela de cinto brilhando e livre de qualquer mancha, mas parecia que independente de quanto esforço você colocava em engomar seu chapéu, em passar seu uniforme ou polir a sua fivela de cinto, nunca era bom o suficiente. Os instrutores sempre achavam algo errado. Caso você reprovasse na inspeção do uniforme, o aluno deveria ir com todas as suas roupas para a zona das ondas e então voltar totalmente molhado e rolar pela areia da praia até que seu corpo estivesse totalmente coberto de areia. Esse efeito era conhecido como biscoito de açúcar. Você ficava com esse uniforme até o final do dia, com frio, molhado e cheio de areia. Alguns alunos não conseguiam aceitar o fato que, independente do esforço que tiveram para ajeitar o seu uniforme, não seriam apreciados. Esses estudantes não conseguiram completar o treinamento. Eles não entenderam o propósito do treinamento. Você não queria ter sucesso. Você não queria conseguir um uniforme perfeito. Os instrutores não iriam permitir. Algumas vezes, não importa o quanto você se prepare ou o quanto você performe, você vai acabar como um biscoito de açúcar. É apenas o jeito que a vida é algumas vezes. Se você quer mudar o mundo, deixe de ser um biscoito de açúcar e continue seguindo em frente. Todos os dias durante o treinamento, você era desafiado com várias atividades físicas. Longas corridas, longos nados, corrida por obstáculos, calistenia, algo criado para testar sua coragem. Toda atividade tinha seu objetivo, seu tempo. Caso você falhasse em atingir esse tempo, seu nome era posto em uma lista, e as pessoas nessa lista, ao final do dia, eram convidadas para o circo, ou arena. O circo eram 2 horas de calistenia, feito para te colocar para baixo, quebrar o seu espírito, te forçar a desistir. Ninguém queria o circo. O circo significava que naquele dia você não foi bom o suficiente. O circo significava mais fadiga, e mais fadiga significava que no outro dia seria mais difícil, e mais circos iriam surgir. Mas em algum momento no treinamento de SEAL, todos fizeram parte da lista do circo. Mas uma coisa interessante aconteceu com aqueles que sempre estavam na lista do circo. Aqueles alunos que faziam 2 horas extras de calistenia ficaram fortes e mais fortes. Criaram a força interior e resiliência física. A vida é cheia de circos. Você irá falhar. Você provavelmente falhará com frequência. E será doloroso. Será desencorajante e algumas vezes testará ao seu interior, ao seu limite. Mas se você quer mudar o mundo, não tenha medo dos circos. Pelo menos 2 vezes por semana, os alunos eram requeridos a participar da corrida de obstáculos. O percurso continha 25 obstáculos, incluindo uma parede de 3 metros e uma rede de 9 metros, incluindo também o arame farpado. Mas o mais desafiante seria o chamado deslizar para a vida. Consistia de uma torre de 9 metros e 3 níveis a um lado e uma outra torre ao outro lado, entre elas uma corda de 60 metros. Você tinha que escalar a torre e ao topo você pegaria a corda e, utilizando uma mão após a outra, você teria que percorrer o percurso entre as torres utilizando essa corda. O recorde para essa pista de obstáculos começou com a minha classe, que começou em 1977. Até que um dia um aluno decidiu utilizar o chamado escorregar para a vida e, ao invés de ficar abaixo da corda e se apoiar em seus braços, ele decidiu ficar acima da corda e utilizar seu impulso para frente. Foi um movimento arriscado e perigoso, que parecia bobo e cheio de riscos. O resultado poderia ser um acidente e não poder concluir o curso. Mas, sem hesitação, ele desceu perigosamente rápido e, ao invés de vários minutos, ele apenas levou metade desse tempo. E, ao final do curso, ele quebrou o recorde. Você quer mudar o mundo? Às vezes você tem que passar pelos obstáculos de forma diferente. Durante a fase de treinamento de território de guerra, os estudantes são mandados para a ilha de San Clemente, que fica para fora da ilha de São Diego. A ilha de San Clemente é ambiente de reprodução dos tubarões brancos, e para passar no treinamento de SEAL, há uma série de mergulhos que devem ser feitos. Um é o mergulho da noite. Antes do mergulho, os instrutores alegremente informam os estudantes de todas as espécies de tubarões que habitam as águas de San Clemente. Porém, eles garantem que nenhum estudante foi comido por tubarões. Pelo menos, não que eles lembrem, mas você também é ensinado que caso um tubarão fique circulando à sua volta, você deve manter a posição e não tentar nadar para longe. Não mostre medo, e se um tubarão ir em sua direção, invoque toda a sua coragem e dê um soco em seu focinho. E ele irá virar e nadar para longe.
Há vários tubarões no mundo. Caso você queira completar o nado, você terá que lidar com eles. Então, caso queira mudar o mundo, não recue dos tubarões. Como SEALs da Marinha, uma de nossas obrigações é conduzir ataques abaixo da água em embarcações inimigas. Nós praticamos essa técnica extensivamente durante o treinamento. A missão de ataque ao navio é onde um par de mergulhadores SEAL são colocados em um porto inimigo e nadam cerca de 3,2 quilômetros abaixo d'água, usando nada além do medidor de profundidade e uma bússola, para chegar até o alvo. Durante todo o mergulho, até abaixo da superfície, há um pouco de luz que passa. É um pouco confortante de saber que há mar aberto à frente de você. Mas à medida que você vai se aproximando da embarcação, que está ancorada, a luz começa a diminuir. A estrutura de metal do navio começa a bloquear a luz da lua. Ela bloqueia qualquer luz de lâmpadas ou luz ambiente. Para ter sucesso, você deve mergulhar abaixo do navio e achar a quilha, o centro, a parte mais profunda do navio. Esse é o seu objetivo. Mas a quilha também é a parte mais escura do navio, onde você não consegue enxergar a sua mão à frente do rosto, onde o barulho do maquinário do navio é ensurdecedor, e onde você fica desorientado facilmente, e você pode falhar. Todo mundo sabe que abaixo da quilha, naquele momento mais escuro da missão, há um momento em que você precisa ficar calmo. Quando você precisa estar calmo, precisa estar composto, onde todas as suas habilidades, poder físico e força interior devem surgir. Se você quer mudar o mundo, você precisa estar no seu melhor, nos momentos mais sombrios. A 9ª semana de treinamento é referida como a Semana do Inferno. É uma semana sem dormir, de abuso físico e mental, e um dia especial no pântano. Os pântanos são uma área entre San Diego e Tijuana. As águas vão embora e criam os atoleiros ou lamaçais de Tijuana, uma área de terreno pantanoso onde a lama irá engolir você. É na quarta-feira da Semana do Inferno que há uma remada até os terrenos enlamaçados e você passará as próximas 15 horas tentando sobreviver àquele vento uivante e congelante e à pressão incessante para desistir dos instrutores. À medida que o sol começou a se pôr naquela tarde de quarta-feira, minha classe havia cometido algumas notórias infrações de regras. Nós fomos colocados na lama e consumidos, até não ter nada visível a não ser as nossas cabeças. Os instrutores falaram que nós poderíamos sair da lama. Tudo o que era preciso era que apenas 5 de nós existissem. Apenas 5. Apenas 5 homens deveriam existir, e nós poderíamos sair daquele frio opressor. Olhando em volta do lamaçal, parecia que alguns alunos iriam desistir. Ainda havia 8 horas até o sol nascer. 8 horas de frio que gelavam até os nossos ossos. O bater de dentes e os gemidos dos alunos eram tão altos que era difícil de ouvir qualquer coisa. E então, uma voz começou a ecoar pela noite. Uma voz que começou a ecoar em forma de canção. A canção estava terrivelmente desafinada, porém cantada com algum entusiasmo. Uma voz se tornou duas, e duas se tornaram três. E não muito após isso, todas da classe estavam cantando. Os instrutores nos ameaçaram com mais tempo no lamaçal, caso continuássemos a cantar. Mas a cantoria persistiu, e a lama parecia um pouco mais aconchegante, o vento mais brando e a alvorada não tão distante. Se eu aprendi alguma coisa durante meu tempo viajando pelo mundo, é o poder da esperança. É o poder de uma pessoa, um Washington, King, Mandela e até uma garota do Paquistão, Malala. Uma pessoa pode mudar o mundo apenas dando às pessoas esperança. Então, se você quer mudar o mundo, comece a cantar quando estiver com lama até o pescoço. E finalmente, no treinamento de SEAL, há um sino de latão que toca ao centro do terreno para todos os alunos verem. Tudo o que você tem que fazer para desistir é tocar o sino. Toque o sino e você não precisa mais acordar às 5 da manhã. Toque o sino e você não precisa mais estar nos mergulhos frios e congelantes. Toque o sino e você não precisa mais fazer as corridas do obstáculo, os treinamentos físicos, e você não precisará mais suportar as dificuldades do treinamento. Tudo o que você tem que fazer é tocar o sino para ir embora. Se você quer mudar o mundo, nunca toque o sino. Ever ring the bell.